O apóstolo Paulo deve ser imitado? Lição 1. O mundo do apóstolo Paulo. Temos o texto áureo que segue. Disse-lhe, porém, o Senhor disse a quem? Disse ao Ananias. E a gente já adianta que esse Ananias é o Ananias bom, tá? Aparece um outro Ananias no mesmo livro de Atos que tem mau testemunho, mas esse aqui é o Ananias bom. Então, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim, este quem? O Saulo, que nesse momento estava cego porque havia encontrado com o Senhor no caminho para Damasco. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Dos gentios significa daqueles não judeus. Até o início do Novo Testamento, mais exatamente até o Senhor Jesus trazer o Evangelho da forma completa, as pessoas, a humanidade, se dividia entre duas categorias do ponto de vista de Deus, judeus e gentios. Judeus que eram descendentes de judeus, pela linhagem biológica, e também por terem se convertido ao judaísmo. E as pessoas que não eram assim, que não eram judias, então eram pessoas gentílicas, que é o feminino, ou então gentios, que são os masculinos. Isso até aquela época. Com a chegada do Evangelho, essa expressão ela é usada porque está muito no início. Essa geração aqui, quando Saulo vai se converter e depois vai passar a se chamar o apóstolo Paulo, é a primeira geração de cristãos. Então, há muito dessa conversa ainda de quem é judeu, de quem não é judeu. Mas a essa altura já é verdade que o que faz diferença para Deus é ser nova criatura. Aí sim, está agora dividida a humanidade entre os que são nascidos de Cristo e os que não o são. É assim que agora Deus está trabalhando. Então, esse texto áureo, eu vou até repetir. Disse-lhe, porém, o Senhor disse a Ananias, o Ananias bom, vai, porque este é para mim, este que é para o Senhor é o até então Saulo. Este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Texto de Atos, capítulo 9, versículo 15. Verdade prática. Segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Lembrando também a você que essa é uma edição de aniversário. Eu hoje estou completando aí meus 65 anos. E aí, você quiser dar um presente aí ao pastor Israel, coloque lá no comentário lá, algo do tipo lá, o Senhor te abençoe, o Senhor é contigo, e manda lá os parabéns por lá, feliz aniversário, vale tudo. Bota lá no comentário, que aí pronto, está dado o presente. Mas também é importante, Rapidinho, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal se você não estiver inscrito, e se você deseja permanecer inscrito, verifique se sua inscrição está ativa. Tem que estar na cor cinza. Se estiver na vermelha, você não está inscrito. Leitura bíblica em classe será em Atos, capítulo 26, versículos de 1 a 7, que passo a ler e comentar agora. Depois Agripa disse a Paulo:
permite-se que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: Tenho-me por venturoso, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus. Mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com paciência. Eu li aqui os versículos de 1 a 3, mas já vale a pena a gente dizer. Paulo aqui está no que nós chamamos de terceira viagem, e nessa viagem Paulo é levado prisioneiro para Roma. Foi um pedido dele, mas ele também não tinha saída, porque os judeus pretendiam matá-lo. E matá-lo por quê? Porque ele pregava o Evangelho, pregava a Cristo, pregava que Cristo havia sido crucificado, que foi crucificado ali o Filho de Deus e que Jesus havia ressuscitado. E Paulo então começava a pregar o Evangelho. Por isso os judeus o perseguiam. Criou-se uma rivalidade religiosa e por questões de espaço político que os judeus conseguiam antes de Cristo aparecer, antes da pregação de Cristo, e que agora começavam a perdiam pessoas que seguiam os fariseus e agora seguiam aos apóstolos. Isso gerou uma disputa política, uma disputa administrativa, e eles então passavam a perseguir aqueles que pregavam o Evangelho. É exatamente dessa forma. Os judeus que conheciam o Evangelho, pelo menos conheciam o Antigo Testamento, perseguiam agora aqueles que falavam do Evangelho, falavam das Escrituras, mas agora agregando toda a pregação, toda a mensagem que o Senhor Jesus já havia trazido. Paulo então está sendo preso e nesse momento ele está falando perante o rei Agripa, já que ele estava com o governador Festo e agora ele está diante do rei Agripa. E continua Paulo no versículo 4. A minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio, em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado. E o versículo 7, que encerra a lição. A qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia. Por essa esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. O objetivo geral da lição, saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. O assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreendê-lo melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo Paulo atuava. Por isso, o texto áureo desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo capítulo 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Capítulo 2, o mundo cultural de Paulo. E capítulo 3, o mundo religioso de Paulo. Então, vamos, sem mais delongas, ao capítulo 1, o mundo de Paulo no Império Romano. Há poucas informações concretas acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo,
que é um nome romano, era natural de Tarso, capital da Cilícia, que ficava às margens do rio Cídnus, na Ásia Menor. Esse rio Cídnus, ele, ao que parece, é muito pequeno, porque a gente olhando nos mapas da época, não está fácil de ser encontrado. Aí, se você tiver um mapa bom aí que você encontrei, pastor, está bem claro aqui e tal, pode escrever aí nos comentários. Mas a princípio não está fácil de ser encontrado não. Então tudo indica que era um rio pequeno. Pequeno em relação, claro, né, ao rio Nilo, ao rio Tigre, ao rio Eufrates, que até hoje são muito conhecidos pela sua extensão, pelo seu volume de água e assim por diante. Sobre o seu nascimento, nascimento de Paulo, não temos data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5º antes de Cristo. Dessa forma, quando o nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Interessante essa data porque 5 antes de Cristo é uma data bastante aceita no meio teológico como sendo a data de nascimento do Senhor, quando o Verbo se fez carne, né? E quando Maria deu à luz, então, a criança que passa, então, a incorporar, trazer em carne o Filho de Deus. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano, que é gentílico, derivado de gentios, que significa aqueles que não eram judeus. Até aquela época, início do Novo Testamento, essa expressão ainda está muito forte no meio teológico, no meio das pessoas que estudavam as Escrituras. Naqueles dias, entre o ano 33 e 35 de nossa era, o imperador era Tibério. A dimensão geográfica do Império Romano permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informes da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros. As estradas do Império, bem como as vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé cristã. Bom, aqui 2 comentários que vale a pena a gente fazer. Primeiro que esses 300 mil quilômetros, eu tive dando uma olhada, o Brasil tem aí mais de 1 milhão de quilômetros de estradas e a gente mesmo contando estados pequenos, e o estado de São Paulo aí já vai ter muito mais do que isso aqui. Aí parece que era pouca coisa, mas para a época era muito, né? Esses 300 mil quilômetros de estradas. Além disso, Paulo se valeu muito da ligação marítima, ali basicamente navegando no mar Mediterrâneo. E ele usou essas 2 possibilidades de viagem para então fazer principalmente a primeira viagem missionária e para levar o evangelho aos gentios que estavam fora ali da área da Palestina, o que hoje seria ali o Oriente Médio, o Estado de Israel e mais um pouquinho. Bom, então o primeiro aspecto é que Paulo aproveitou as oportunidades que as estradas pavimentadas, na realidade da época, proporcionavam-lhe. E também aproveitou a possibilidade de viajar de navios. Isso é importante a gente dizer, porque tanto era naquela época como nos nossos dias, é muito comum as pessoas cristãos escolherem sempre desculpas para não pregar o Evangelho, sempre colocar dificuldades e deixar de olhar para as oportunidades. Na nossa realidade hoje, de século XXI, nós estamos gravando essa lição em 29 de setembro de 2021.
Nessa realidade, nós temos um facilitador para pregar o Evangelho e para aprender, para evoluir, para amadurecer no Evangelho. Eu me refiro ao que estamos fazendo aqui, na internet. A internet proporciona uma capacidade de pesquisa muito boa. Além disso, tem vídeos como esse, tem pregações muito boas. Então, ao invés de aproveitar, aí tem pessoas que só olham para os malefícios da internet. É claro que tem malefícios. Assim como as estradas no tempo de Paulo também eram usadas para coisas ruins. Ele mesmo, antes de ser o apóstolo Paulo, era o Saulo, e diz a Bíblia que ele estava caminhando na estrada no caminho de Damasco. Então ele usava a estrada para se deslocar e perseguir cristãos. Mas ele, uma vez convertido, passou a usar as estradas para fazer coisas boas. No caso aqui, a internet. Alguém hoje, às vezes, continua com dúvidas, com desconhecimento do Evangelho, dúvidas assim tão iniciantes. E eu estou falando aqui para irmãos, para irmãs que já têm um bom tempo de igreja. Dúvidas que eram desnecessárias, que se estivesse assistindo, por exemplo, os vídeos que nós fazemos aqui, nós estamos com mais de 100 vídeos. Talvez até eu passe a numerá-los a partir das próximas lições. Mas nós estamos com mais de 100 vídeos que estão sobre várias doutrinas e que as pessoas podem até ter dificuldade. Para conseguir essa capacidade de conversar sobre isso, foi necessário eu pesquisar, foi necessário eu fazer faculdade de teologia, foi necessário aproveitar esses recursos que o Senhor me proporcionou. Mas é algo que a gente deve fazer e aproveitar aquilo que a gente tem. E dentro da realidade de cada um, a gente precisa pregar o Evangelho? Claro que precisamos, vamos falar muito disso nesse trimestre. Mas também a possibilidade da gente amadurecer, de se edificar, de explorar melhor o que está nas Escrituras, compreender melhor. Essa aqui é uma grande oportunidade, sim. Eu falo isso porque é necessário dizer, mas há irmãos que às vezes não olha a lição ou não sabe que existe, mas não valoriza, esse é o termo, e depois acaba vendo muito mais tempo de televisão, vendo muito mais tempo de outras coisas, deixando então de aproveitar a tecnologia, a nossa realidade. Desse momento de poder se valer da internet para crescer no conhecimento das coisas que são de cima, no conhecimento das Escrituras. Então, parabéns a você. Eu fico até um pouco receoso de dizer essas coisas, porque eu sei que estou falando aqui para professores, pessoas bacharéis em teologias, pessoas com boas formações, pessoas que conhecem muito bem as Escrituras, e esses só tenho mesmo que parabenizar. E parabenizar também você, que mesmo sendo iniciante, mas sempre se propõe a escutar, reserva lá um tempo, que o vídeo dá essa facilidade. As lições são domingo, mas uma vez que eu coloco no ar, geralmente eu coloco sexta-feira à noite, então tem pessoas que assistem sexta-noite, tem pessoas que assiste durante o sábado, outro assiste durante o domingo, outro assiste no decorrer da semana. Não importa, mas o vídeo está lá. O triste, o lamentável, é aqueles que não assistem. Não assistem e depois, olha, o inimigo está furioso porque usou lá uma pessoa para me falar um negócio, na hora eu não soube o que dizer. Pois vai ver que a resposta poderia estar num vídeo desse que estava diante da pessoa e a pessoa não o escutou. Eu espero que você me entenda aí o que eu quero dizer. Vamos em frente. Pelo Espírito Santo, o apóstolo percebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império Romano. Ele, quem Paulo, usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades.
Assim, a geografia do mundo paulino derivado de Paulo, do apóstolo Paulo, tá? Toda vez que faz Paulino ou Paulina, quando a gente fala de epístolas paulinas, quer dizer, epístolas escritas por Paulo. Então, esse derivado é importante a gente ir se acostumando, porque deverá aparecer bastante nessas lições até o final de dezembro. A geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso, devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e do campo. Aqui, quando fala campo, pode ser, já que falou urbana, né? Do campo seria rural, a área mais rural, mais no interior do Brasil. E por que não dizer, poderia também se referir a campo missionário. E aí, que não haja aí mistura. Eu já vi muita gente boa misturando esses conceitos, tá? Missão é fora da realidade das grandes cidades, onde tem igrejas já plantadas, o evangelho está ao alcance das pessoas com relativa facilidade. Não é exatamente missão, a não ser nos casos das transculturais, que aí quando o missionário sai daqui para um país diferente, na maioria dos casos, ele vai para países, vai para lugares que ainda são carentes, que precisam de ajuda nesse sentido. Aí sim, porque senão a pessoa que está aí nas capitais aqui do Brasil, onde todos têm evangelho, aí ele diz, eu estava evangelizando o meu vizinho, então eu estava fazendo missão. Não misture os conceitos, tá? As duas coisas são importantes, mas nesse caso, você estava evangelizando. E missões, quanto que é missões? Aí, para quem for para o interior, pode ser interior do Brasil? Pode, mas se não tiver igreja, se não tiver conhecimento do evangelho, existem lugares assim, ou até aí o que a gente chama de missão transcultural, quando é para fora do Brasil. Missão transcultural para nós, do ponto de vista de brasileiros, né? Seria a missão para fora do Brasil. Atos 9 mostra que, em sua infinita sabedoria e paciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém. Quem soube? O Saulo, que estava se tornando o apóstolo Paulo. Que já tinha Pedro, onde é que já tinha? Em Jerusalém. Que já tinha Pedro, Tiago, o irmão do Senhor, e João, além dos outros apóstolos que ainda não haviam se espalhado pelo mundo. Ou seja, tinha Pedro, Tiago e João, e tinha os outros 8, para chegarmos então a 11. Já que o 12º seria Judas Iscariotes, que traiu o Senhor e esse havia falecido. Não vou entrar aqui na história para a gente não sair tanto da lição. E então, nesse momento, havia então 11 apóstolos, e agora com a chegada do apostolado de Paulo, ou seja, agora quando Paulo se torna também apóstolo de uma forma especial, é isso que o texto está dizendo, acaba de certa forma recompondo. Tem uma lição, vou deixar no quadro para você, que eu propus uma pergunta e na lição está respondido. De quantos apóstolos a Bíblia fala? Eita, vai voltar, né? Eu vou deixar pelo menos aqui qual é a lição, porque na lição que eu deixo aqui no quadro, ela vai dizer para você quais são e quantos são. Então, para você que tiver essa curiosidade, lá vai estar. Aí você pode, enquanto isso, especulando. Tinha 12, ele já não falou, o pastor Jair já não falou que era 12. O outro vai dizer, não, então acho que não era 12 não, era só 11, porque Judas a gente vai contar ou não vai contar? Aí não, eu acho que não era 11 nem 12, era outra coisa. Pois é. Então, você que gostaria de ficar mais afiado nessa questão, a lição está aqui na tela para você. Depois você dá uma olhadinha lá que você vai ficar por dentro, se já não souber, evidentemente. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa.
outra coisa, vai ser comum a gente falar do apóstolo, aí alguém vai dizer, mas qual apóstolo? Quando aparecer essa expressão pura e simplesmente do apóstolo, significa do apóstolo Paulo, tá? Existem os outros, mas quando não especificar, é o apóstolo Paulo. Aí você pode assumir. Abre aspas. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para pôr um ministro e testemunha dos gentios a quem agora te envio. Fecha aspas. É um texto de Atos, capítulo 26, 16 e 17, e eu vou deixar ele aqui na tela para vocês, para que, já que aqui o texto, da forma que eu li, ele suprimiu umas poucas partes. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiam-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convocava Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo e nos chamar. Ainda um parêntese que a gente precisa fazer, por oportuno, até aqui onde nós viemos, é que nesse capítulo 9 de Atos, ele contém a conversão de Saulo. E eu ouvi, nunca mais esqueço isso, de um professor, era umas aulas de teologia e eu ainda nem estava matriculado, pensava em fazer e em cursar, enfim, e foi lá em Belém. E ele disse algo muito interessante. O capítulo 9 vai falar da conversão de Saulo, é lá que está. E dizia aquele professor, falando só do Novo Testamento, tá? Tirando os evangelhos. Que evangelhos? Mateus, Marcos, Lucas e João. E tirando o evento do Pentecoste, o que é o evento do Pentecoste? A descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste, que está também no livro de Atos. Tirando essas duas partes, a conversão de Saulo passa a ser o evento mais importante do Novo Testamento. Eu achei a afirmação muito interessante e acho que ela é pertinente. Então, dito de outra forma, seria dizer, os evangelhos em primeiro lugar. Por quê? Os evangelhos vai falar do verbo que se fez carne, vai falar da pregação do Senhor Jesus Cristo, do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Aí a gente colocaria em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente colocaria a Pentecoste, já no livro de Atos. Bom, se bem que também a gente vai ter o evento da ascensão do Senhor, e isso só Lucas que narra, né? Mas a gente pode olhar pela ótica dos evangelhos, né? A ascensão do Senhor. E aí, tendo depois o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, quando várias pessoas falaram em línguas, receberam, então foi o derramamento do Espírito Santo com os dons espirituais. Então a gente tem, depois disso, a conversão de Saulo. É bem razoável a gente ter essa visão do Novo Testamento. A síntese do tópico 1, a Pax Romana, a geografia e os meios de transporte urbanos e do campo do Império Romano contribuíram para a propagação do Evangelho. Falamos de uma expressão aqui na síntese do tópico 1, Pax Romana, e pode ser que haja dificuldade de entendimento e até de encontrar na revista o significado dessa expressão. Pax Romana seria traduzido por paz, antônimo de guerra, paz, de paz romana. Mas essa expressão, ela é uma expressão da história que se refere
ao intervalo de tempo entre o ano 27 a.C. e ela vai até o ano 180 depois de Cristo. Então ela vai cobrir um período de 207 anos. O que isso quer dizer? É que nesse período é considerado que o Império Romano não teve guerras ou não teve conflitos tão severos, tão sangrentos como ele teve antes. Claro que, do nosso ponto de vista, chega a ser até um paradoxo. Paradoxo é oposição de ideias, né? Seria a verdade mentirosa, é um paradoxo. Mas deixa eu explicar essa questão aqui. Porque alguém vai dizer, peraí, 27 a.C. até 180 depois de Cristo, e Cristo foi crucificado ali cerca do ano 30 da nossa era. E aí vai dizer que não havia conflitos severos? Pois é, do nosso ponto de vista cristão, é claro que a gente vai ter que fazer essa consideração. Mas essa expressão é usada do ponto de vista dos romanos, inicialmente chega até nossos dias. Então, queria dizer que os romanos não tinham assim exércitos invasores ou não teve a necessidade de combater contra inimigos que tivesse porte, com risco de perder o império, de ameaçar o império e assim por diante. Então, é isso que significa essa expressão. Como ela apareceu aqui, na síntese do tópico 1, possivelmente quem tem principalmente a revista de professor pode se deparar com essa expressão e está aí essa contribuição. Capítulo 2. O mundo cultural de Paulo. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Entretanto, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua do grego koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. Império Romano. O koiné era uma língua popular muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné, e o apóstolo Paulo falava e escrevia fluentemente tanto o grego como o hebraico e o aramaico. Paulo tinha uma cultura avançada mesmo para os padrões da época e mesmo entre os judeus. Era um nível de conhecimento bem avançado. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e, posteriormente, foi levado por seu pai, que era judeu, e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá aos pés do rabino Gamaliel. Lembrando, Torá era, na época, o Pentateuco, os 5 livros iniciais que temos hoje do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Claro que hoje, traduzido aqui para o português, na nossa realidade aqui, a Bíblia é traduzida aí para um sem número de idiomas, mas naquela época não, havia só o original. Então o que estava disponível eram aqueles originais que eram em hebraico, parte em aramaico, era dessa forma. Além disso, claro, é bom que se diga, né? Havia também a Septuaginta, que era a tradução do Antigo Testamento para o grego, que havia já sido feito, que a essa altura, nos dias de Paulo, também já estaria possivelmente a seu alcance, o dele. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo atual: inglês, francês, espanhol, mandarim, para a obra de evangelização. O mandarim é o idioma que se fala
na maioria dos locais na China. Se torna um idioma muito falado pela quantidade de pessoas, ainda que ele seja potencialmente, falado por pessoas que estão na China ou que são chineses que migraram para outros países, mas a quantidade de pessoas que tem na China faz dele um dos grandes idiomas falados no mundo. O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que se respeitassem os deuses do Império. Em Roma, havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Átis, que se integravam com divindades egípcias como Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade de cura. Havia divindades da Ásia Menor, sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Artemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminhos para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo, nos termos do apóstolo Paulo, no Areópago de Atenas. Bom, aqui é colocada a referência de Atos, capítulo 17, vou deixar no quadro para você, versículos de 15 a 34. E eu destaco que em Atos, capítulo 15, versículo 23, portanto, já incluído, é onde aparece a expressão. Paulo chega no Areópago, que era uma casa cultural lá em Atenas, e ele se depara com vários deuses, assim como a gente citou aqui, vários ídolos. E cada um, evidentemente, tinha lá um nome. E lá no Areópago havia um espaço reservado e ali estava ao Deus desconhecido. E Paulo, então, ele chega ali e ele, partindo daquela expressão, ele começa a falar do evangelho àquelas pessoas. E disse, olha, esse Deus que vós reverenciais sem conhecê-lo, é deste que eu venho vos falar e é desse que eu quero proporcionar a vocês que passem a conhecer. E aí começa a falar do Evangelho e, claro, para falar do Evangelho, falando do Senhor Jesus. Um pouco que eu acho importante a gente frisar aqui, nesse pedaço que a gente leu, pode ser que alguém tenha um entendimento um pouco fora do que é necessário ter, então vamos lá. Quando o autor diz aqui que essas diversidades podem abrir caminhos para o Evangelho, temos que ter cuidado. Não é para passarmos a colocar tudo no mesmo cesto, como sendo da parte de Deus. O razoável é que a gente sempre trate com respeito, porque se a pessoa cultua aquelas imagens, a gente deve apresentar respeito, principalmente à pessoa a quem a gente está pretendendo evangelizar. Mas o evangelismo não será completo se não for dito àquela pessoa: os idólatras não herdarão o reino dos céus. O evangelismo não será completo se não for dito àquela pessoa que Deus abomina os que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm pés, mas não andam, que têm mãos, mas não apalpam.
e que têm ouvidos, mas não ouvem. Esse conjunto de coisas precisará ser dito. Não vai bastar você ver a pessoa naquele estado e ficar, olha, Jesus é muito bom, Jesus tem um plano na sua vida, Jesus morreu por você, Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus. Tá, isso tudo é verdade, mas de alguma maneira você precisará dizer isso a ela, senão você não estará evangelizando. Sendo objetivo é isso, evangelizar é falar a verdade. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse texto, assim como ele pode sugerir que existe uma maneira, ou que com frequência existe uma maneira confortável de se evangelizar. Pode acontecer, mas na maioria das vezes não é tão confortável assim, porque as pessoas, se falar isso para um grupo de pessoas, sempre vai ter aqueles que vão reagir de uma forma talvez um pouco mais rude. Isso pode, às vezes, gerar inimizades. Ah, a pessoa era minha amiga, a pessoa era meu amigo, até que eu disse aquilo e deixou de ser, e agora como nós vamos ficar? Pois é, isso tudo pode acontecer. E aconteceu com o apóstolo Paulo. Vocês lembram que a gente falou desde o princípio, na leitura bíblica, Paulo se apresentando lá, Paulo sendo tratado como réu, e qual é o crime que diziam que ele havia cometido? É que ele falava de Jesus, Jesus que foi morto e Jesus que ressuscitou. Então, por falar a verdade, Paulo, e ele escreve, vai ter lições tratando disso, né? Que dos judeus, por 5 vezes, Paulo diz, levei 40 chicotadas menos uma, ou seja, 39 chicotadas. É muita coisa, é um sofrimento muito grande. Isso tudo para pregar o Evangelho. Em nossos dias é mais fácil. É mais fácil? Estou falando da realidade do Brasil, porque nós temos uma realidade de poder pregar o Evangelho. Mas o Evangelho precisa ser o Evangelho verdadeiro, senão não será Evangelho. Amém? Nesse mundo religioso havia a influência filosófica grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. Politeísta significa que cultua a vários deuses. E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. A influência filosófica grega, especialmente do gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Aí tem que ter cuidado, né? Porque gnosticismo influenciando o cristão, dependendo dessa influência, o cristão terá que deixar de ser cristão para ele defender o gnosticismo. Seria uma heresia no meio do evangelho. Então a gente tem que ter clareza disso. Existe o cristão para preencher uma ficha social, isso é uma coisa. E existe o cristão nascido de novo. Aí, se for cristão nascido de novo, defender o gnosticismo, ele estaria colocando em risco a sua fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. O gnosticismo, então, ele é uma filosofia muito forte no 1º e 2º século. De que a gente está falando? De 0 a 100, século I, de 100 a 200, ano, né? De ano 100 a ano 200, segundo século. Ele é muito forte e, dentre outras coisas, ele tem um pensamento equivocado, o pensamento herético de que existe um Deus bom e um Deus ruim. E o Deus bom não criou o mundo. Quem criou o mundo foi o Deus ruim. Aí o outro Deus que fez a outra coisa. Essa é uma das faces do gnosticismo daquela época. Por isso que eu falei. Alguns cristãos foram afetados. Depende. Se o cristão se deixar afetar por algo que contrarie sua fé, ele vai
chegar à fronteira de deixar de ser cristão e precisa ter cuidado, porque senão ele já terá passado para o outro lado. Geralmente, quando ele passa para o outro lado, ele sabe. As pessoas que estão lidando com ele é que às vezes podem ter essa dificuldade. Existe isso em nossos dias, mas só que tem outros nomes. Tem outras coisas que alguns até se dizem cristãos, não é possível conciliar, mas não dá para conciliar. Se conflitar com o Evangelho, Deus não aceita ser o segundo. Deus não aceita repartir com nenhum outro a sua glória. Então, os fundamentos do cristianismo são muito claros nas Escrituras. Então, por isso que a gente precisa ter cuidado. Isso tudo serviu de motivação aos judeus que perseguiam Paulo, aos judeus que o chicotearam. Possivelmente, parte desses era o quê? Adeptos do gnosticismo. Naquela época, era a moda, era o joio no meio do trigo, era o gnosticismo. Isso serviu de motivo para perseguir quem era verdadeiramente cristão, que era o apóstolo Paulo e, claro, vários dos cristãos que eram perseguidos. Durante esse trimestre, a gente vai ter várias lições falando mais sobre isso. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina cristã sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo, indiscutivelmente, se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. E aí não podemos perder a oportunidade. É dado aí uma corrente política bastante atuante, com bastante militantes no Brasil e com bastante militantes até que se dizem evangélicos e que a gente sabe que mundo afora perseguem cristãos, mundo afora já queimou Bíblias, mundo afora já sentenciou cristãos, já torturou cristãos, isso tudo sendo passado aqui no Brasil, e a gente ficou durante muito tempo com muita infiltração no Evangelho, e graças a Deus chegou o tempo da gente saber com maior clareza o que é uma coisa e o que é outra coisa. O cristianismo é cristianismo no Brasil, fora do Brasil, e se também pegar uma espaçonave, uma aeronave e for à Lua, cristianismo é cristianismo na Lua também. Mas não pode, portanto, ser aceito. Alguém que se diz cristão está defendendo cultura, está defendendo filosofia, está defendendo segmento político que persegue cristãos. Isso é um paralelo do que acontecia com o gnosticismo nos dias de Paulo. Por isso, os apóstolos eram martirizados, por isso os apóstolos eram perseguidos até por aqueles que diziam conhecer as Escrituras. A síntese do tópico 2, o grego koiné era a principal língua do tempo do apóstolo, e como mola propulsora da cultura grega, ela, a língua, o idioma, contribuiu para a propagação da mensagem escrita do Evangelho. Capítulo 3. O mundo religioso de Paulo. Em Atos capítulo 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Ponto. Eles acusavam Paulo, o apóstolo Paulo, exatamente do que eles faziam. Eles eram verdadeiros traidores da fé judaica. Eles eram os verdadeiros traidores das Escrituras e acusavam Paulo. Exatamente como alguns segmentos políticos militantes fazem hoje no Brasil. Exatamente como alguns que até se infiltram nas igrejas, que se dizem irmãos, mas não são, mentem. É exatamente como alguns fazem em nossos dias. Abre aspas.
Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, fecha aspas. Ele falava em hebraico para aquela plateia. Ele quem? Paulo. Quando todos esperavam que falasse apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue de pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso e o criou para ser um fariseu, tanto quanto ele mesmo. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoroso da Torá e obedecia a todas as regras e leis requeridas, especialmente pelos fariseus. Defensor ardoroso da Torá seria, naquela época ali, defensor ardoroso do que hoje é o Pentateuco, como eu já recitei, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele, Paulo, era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde sua meninice, aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. O mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringia-se, numa visão inicialmente limitada, apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo, o chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico. As culturas romana e grega que Paulo adquiriu davam-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele plantou igrejas na Galácia, Acaia e Ásia Menor. Isso tudo hoje seria nordeste do Mediterrâneo, ou seja, os países, as terras dos países que estão ali a nordeste do Mediterrâneo, somado à Turquia. A Turquia pega uma parte do nordeste, mas vai ficar mais a leste do Mediterrâneo. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças do Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito Santo preparou para que preguemos o Evangelho com a graça de Deus. A síntese do tópico 3. O apóstolo Paulo se identifica como judeu, pois ele foi criado dentro da fé judaica. Concluindo, a cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia e ciência. Diante de reis, governadores, tribunos e autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Esse arguto quer dizer fluente, perspicaz, sabia exatamente o que cada um queria dizer com cada palavra que se usava. Esse é o sentido. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. A pergunta de abertura: o apóstolo Paulo deve ser imitado? Foi a pergunta que a gente fez. Claro que sim, né? Pois ele mesmo escreveu e eu vou deixar o texto aqui na tela. Sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. E Paulo escreveu
essa expressão, como todas as epístolas paulinas, inspirado pelo Espírito Santo. Então, isso é uma verdade bíblica. Está perfeitamente certo. Está perfeitamente certo é até um mandamento, imitar o apóstolo Paulo. Então, se você respondeu o sim, você estava bem encaminhado. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, veja se você permanece inscrito, se essa for a sua vontade, e Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.